Irmãos, nós vamos começar uma nova série sobre confiança em Deus. Vamos falar sobre confiança e a figura que me veio à mente, eu procurei várias figuras lá na internet para falar sobre confiança e tal. Rodei para cá, rodei para lá, rodei para cá, rodei para lá, mas aqui que ficou bem martelando na minha cabeça foi essa relação de Abraão com Isaac, né? Onde ele vai lá e entrega seu filho, e ele mesmo iria executar o sacrifício do Isaac. Confiança, irmãos, é fundamental para qualquer pessoa poder desenvolver uma saúde emocional, uma saúde relacional. Sem confiança, irmãos, as pessoas elas tendem a entrar em pânico. Sem confiança, as pessoas tendem a não se posicionarem na vida. Sem confiança, as pessoas não conseguem transitar pelo caminho que elas precisam transitar. Confiança, irmãos, na verdade, é a base de todo relacionamento. Confiança vai permear todas as relações. Por isso, irmãos, a gente precisa aprender a confiar. Porque confiança não é algo automático. Confiança não vem da noite para o dia. Confiança é aprendida. E confiança é desenvolvida. A gente precisa aprender a confiar. Por quê? Porque, irmãos, a vida não é tão performática como nós gostaríamos de que fosse. A vida não funciona a partir das nossas tabulações e das nossas regras. A vida não funciona de uma forma enquadradinha ou redondinha. A vida tem situações que nos causam perplexidades. E nesse momento, irmãos, se a gente não tem confiança, a gente sucumbe diante de tudo que está nos acontecendo. Por exemplo, irmãos, o Salvador, o dono desse mundo, veio a este mundo e fez uma constatação. Quando Jesus veio a esse mundo, ele disse o seguinte: olha, fulano, pessoal, discípulos, no mundo vocês terão aflições. Jesus estava constatando, mais cedo ou mais tarde vai dar ruim, irmão. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, vai dar ruim na vida de todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, você vai passar por condições na sua vida que você não terá resposta, que não terá lógica, que não será justo. Mais cedo ou mais tarde, você vai passar por momentos de perplexidade que você não terá resposta nenhuma, que você não terá como se segurar, a não ser na confiança. Não tem jeito. Infelizmente, irmãos, na nossa cabeça, quando nós estamos falando em confiança, nós estamos pensando muitas vezes em soluções de problemas. Muitas vezes, quando nós estamos falando em confiança, nós estamos falando assim: no final vai dar tudo certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. E não é isso que Jesus está falando. Não é essa a proposta do Evangelho. Confiar em Deus não tem a ver com performance. Não tem a ver com resultado. Confiança em Deus tem a ver com entendimento de processos. E não necessariamente com resultado. Por exemplo, o ser humano no seu estado de queda, de uma forma geral, ele é performático. Por exemplo, a gente não aguenta um culto muito ruim. Quando começa a turma desafinar, quando começa o negócio desencontrar, quando começa o negócio assim ficar meio embaraçado, o que a gente fica assim? O culto hoje não foi lá essas coisas. Por quê? Porque, em geral, o ser humano ele está em busca de performance. Ele está em busca de resultado. E ele não aprende a discernir os espíritos das coisas, o espírito da coisa. Por exemplo, às vezes as pessoas que vieram para cá, que cantaram tudo desafinado, que o negócio foi tudo desencontrado, elas estavam entregando o seu melhor. Às vezes o que ela estava fazendo era exatamente o seu melhor.
ela estava dando o máximo de si, ela estava entregando a vida, tudo que ela estava fazendo era uma entrega de vida. Só que, apesar de toda a sua entrega de vida, aquilo não foi tão performático. Entende, irmãos? Como o ser humano gosta de performance, ele é consumidor de performance, quando o resultado não dá conforme ele queria, ele tende a se frustrar, a se deprimir. Daí, irmãos, o número enorme de gente depressiva em nossa sociedade. Você está vendo as campanhas, por exemplo, por que a Globo agora lançou uma campanha lá sobre depressão? Aparece o Drauzio Varela falando e tudo mais. Porque o índice de suicídio no Brasil tem aumentado significativamente. Para você ter uma ideia, cerca de 12 mil pessoas se matam no ano no Brasil. A gente tem uma amiga que está fazendo um tratamento com um psiquiatra sobre depressão. Ela está entrando em depressão e ela fazia tratamento com o seu psiquiatra que cuidava dela. O psiquiatra se matou. Ou seja, o cara que cuidava da alma da pessoa no seu processo de doença, ele também estava passando pelo seu processo de doença e ele não deu conta de si mesmo e se matou. Nós, irmãos, estamos nos matando. Nós estamos vivendo fruto de uma sociedade performática, uma sociedade que pensa que a vida foi feita para se dar resultado, uma sociedade que pensa que a vida está aqui para que a gente produza, para que a gente apresente uma performance. E nisso, irmãos, nós sugamos tudo que podemos sugar. Por exemplo, Mengão perdeu hoje. A performance do Mengão hoje não foi lá essas coisas. Mas, tirando a brincadeira, muito provavelmente, irmãos, os caras que entraram em campo lá na quarta-feira, que correram para cá, correram para lá, correram para cá, quando chegou no domingo, que se superaram, quando chegou no domingo, eles tinham que apresentar mais o quê, irmãos? Outra performance. Afinal de contas, nós pagamos para isso, afinal de contas, eles estão lá para receber isso, eles tinham que apresentar outra performance. Para você ter uma ideia, irmãos, a maioria dos cantores sertanejos, que às vezes tem uma agenda desumana, os caras às vezes fazem 6 shows por noite, tem final de semana que os caras fazem 6 shows por noite, os caras estão entrando num processo de esgotamento e passando a consumir Rivotril, Ritalina, passando a consumir um nível enorme de substâncias químicas, porque eles também não estão aguentando a pressão. Mas por quê? Porque nós construímos o ídolo, e o ídolo está lá para nos prestigiar com uma boa performance, e se não tiver uma boa performance, o que a gente faz com o ídolo? Embrulha e joga fora. Da mesma forma, irmãos, muitos de nós têm uma ideia na cabeça de um Deus performático. Muitos de nós temos na cabeça, irmãos, um Deus que está aqui para apresentar resultado. Um Deus que está aqui para resolver a nossa vida. Um Deus que está aqui para tirar a gente do sufoco no momento em que a gente quiser. Um Deus que está aqui para fazer a gente passar no concurso. Um Deus que está aqui para que o nosso filho dê certo. Um Deus que está aqui para o nosso casamento dar certo. Um Deus que está aqui para a minha saúde dar certo. Um Deus que está aqui para que nada de mal aconteça comigo. Meu irmão, Jesus, o dono de tudo, o criador de tudo, veio aqui e falou assim: o mundo, vocês terão aflições. Hashtag fui. E foi, irmão. E foi. Deixou a gente com a palavra de bom
ânimo, falou assim: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, #fui. E ele foi embora. O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero iniciar a minha fala, quero introduzir essa conversa, dizendo: mais cedo ou mais tarde, meu irmão, o bicho vai pegar para nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos por momentos intensos de aflições, de agonia, que nós não entenderemos motivos, razões, circunstâncias pelas quais nós estamos passando por aquilo. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai bater na porta de todo mundo. E neste momento, irmão, se você não tiver confiança, você vai sucumbir. Nesse momento, irmão, se você não confia em Deus, você terá todas as reações que qualquer ímpio que não tem esperança, que não sabe da sua origem, que não sabe do seu Criador, do seu Senhor, do seu amparo, você, como qualquer pessoa que não crê em Deus, entrará por um caminho de desespero, entrará por um caminho de amargura, entrará por um caminho de loucura, Você, inclusive, vai acender velas para vários deuses, como a gente vê muitos crentes, quando às vezes estão passando por situações desesperadoras, irmãos. Aí fala assim: não, tudo bem, o pastor está lá pregando e tal, mas vai que a oração do Valdomiro funcione mesmo. Aí ele vai lá e bota uma aguinha, lá na televisão. Ele vai lá, faz viagem para São Paulo, porque vai que esse negócio todo de Deus e tal, que o pessoal ensina lá na Batista, não é tão bem assim, e Deus está aqui para fazer uma performance na minha vida, e aquele pessoal lá não é tão performático. Nesse momento, irmãos, a gente começa a se enveredar por caminhos que são completamente contraditórios àquilo que a gente diz professar. Você entende? Sem confiança, irmãos, a gente não se sustenta na caminhada no dia em que a gente passar pelos vales, pelas sombras, pelas tempestades que a vida vai nos propor. Sem confiança, irmãos, sem confiança, você não conseguirá cumprir o seu propósito diante de um diagnóstico de câncer. Sem confiança, você não conseguirá cumprir o seu propósito diante da falência do seu filho. Sem confiança, você não conseguirá cumprir o seu propósito diante de resultados que não foram tão performáticos como você esperaria. Sem confiança, você agirá como qualquer bom ímpio, como quem não conhecesse Deus, como quem não conhecesse a sua origem. Logo, irmãos, a confiança é o chão pelo qual nós caminhamos, irmãos. E sem ela, a gente não vai bem. A gente não vai bem. Portanto, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Você que pensou que eu não ia ler, mas eu vou ler a Bíblia. Mateus capítulo 14, a partir do verso número 22. Diz assim, Mateus 14, a partir do verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele.
Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, porque por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na orla do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Quais são, irmãos, os inimigos da confiança? Passa aí, por gentileza, meu irmão. Primeiro inimigo da confiança, irmãos, é a busca por certezas. Primeiro inimigo da confiança é buscar por certezas. Quem quer ter certeza não pode andar com Deus. Quem quer ter certeza não tem como andar com Deus. Porque Deus não é um Deus de certezas. Por exemplo, irmãos, quem crê que Deus existe? Levanta a mão aí. Crê que Deus existe? Você tem certeza? Hã? Você crê que Deus existe, irmão? Você tem certeza que Ele existe? Tem certeza, irmão? Ou você tem fé? Você consegue provar a existência de Deus, irmãos? Hã? Consegue provar a existência de Deus? Qual é o método que você vai utilizar para comprovar que Deus existe? Para começar, não dá para provar que Deus existe. Não dá para provar que Deus existe. Esse papo do ser humano tentar discutir sobre a existência de Deus não passa de conversa de crianças. Porque a relação com Deus não se dá baseada em certeza. Deus não se permite ter certezas a seu respeito. Por que Deus não se permite ter certeza a seu respeito? Porque um Deus que se permite ter certeza a seu respeito é um Deus que cabe dentro da nossa certeza. Um Deus que cabe dentro da nossa certeza não serve para ser Deus, porque Deus passa a ser do tamanho da nossa certeza. Não dá para ser Deus. Os irmãos estão entendendo? Logo, irmãos, andar com Deus não é andar com certeza. Andar com Deus é andar com dúvidas, mas sem duvidar. Andar com Deus é andar cheios de dúvidas, mas sem duvidar. Duvidar se a coisa vai acontecer ou se não vai acontecer, não sei. Se eu ficarei curado ou não ficarei curado, não sei. Se eu vou passar no negócio ou se eu não vou passar no negócio, não sei. Se vai dar certo a coisa ou se não vai dar certo, não sei. Se ao pregar para as pessoas vão se converter ou não, não sei. Se criar o meu filho com todo amor e carinho, ele vai ser um homem bem-sucedido para a vida? Não sei. Não dá para se ter certezas quando passamos a caminhar com Deus. Por exemplo, quando nós passamos a caminhar com Deus, nós faremos muitas perguntas que não teremos respostas.
quando Jesus estava no alto da cruz, qual foi uma das perguntas que ele fez e não teve resposta? Quem lembra aí? Deus meu, por quê? Qual foi a resposta que ele teve? Qual foi a resposta que ele teve, irmão? Nenhuma. Ele não teve nenhuma resposta. Quem quer andar com Deus e quer obter certeza, vai andar com um ídolo criado pela sua projeção, pela sua carência. Andar com Deus não dá para ter certezas. Porque é uma relação de pai e filho. Não é uma relação performática. Que Rose me permite aqui, em nome de Jesus. Eu vejo a luta dela, do Duda, com o Luiz Eduardo lá. Vai para lá, vai para cá, leva o garoto para jogar bola para lá, joga bola para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Já está quanto tempo nessa luta aí? Uns 3 anos? Mais ou menos? Vai para lá, vai para cá, vai para lá. Está fazendo isso pela certeza que ele vai ser um profissional ou está fazendo isso por um amor relacional de pais e filhos? Agora, dá para ter certeza que o Luiz Eduardo vai agarrar no Mengão? Seria bom, né? Falar assim, minha ovelha, não sei se vai dar certo. Você tem certeza? Não, mas você duvida que esse é seu papel como pai? Você duvida que esse é seu papel como mãe? Não. Mas dá para ter certeza? Está ali o amigo de Samuel, os moleques estão estudando para passar, estudando. Tem certeza que vai passar? Não sei. Mas é o papel deles estudarem? É. O que eles não podem duvidar? De que é o papel deles estudarem. Os irmãos estão entendendo? Na vida, irmãos, nós teremos muitas dúvidas, mas nós não podemos duvidar do nosso papel. Nós não podemos duvidar do motivo pelo qual nós fomos chamados. Quem nos chamou? Nós não sabemos e não controlaremos os resultados, a performance. Isso não nos compete. E nós não estamos aí para isso. Mas nós estamos aí para entregar o Espírito, empenhar a nossa vida. Eu vou empenhar tudo que eu sou nesse processo que eu estou vivendo. Por quê? Porque é esse o meu papel. Meu pai me chamou para isso. Meu pai não me chamou para dar resultados. Meu pai me chamou para viver o que eu tenho que viver de uma forma processual, de modo a revelar o seu amor e a sua graça, e não para dar resultado. Quem dá resultado é a máquina de calculadora, você joga lá o número e te dá o resultado. Os seres humanos não foram feitos para dar resultados. Os seres humanos foram feitos para viver uma vida relacional de amor. Por isso, um dos inimigos da confiança é a busca de certeza. Por exemplo, leiam ali por gentileza, irmãos. Quem falou foi Madame Guion. Leiam por gentileza. Se há respostas... de incógnitas, de perguntas sem resposta, de enigmas, de coisas incompreensíveis e, principalmente, injustas, irmãos. Injustas. E é assim. Não tem jeito. No mundo tereis aflições. Gente com 95 anos de idade pedindo para morrer, já está na cama, já não se mexe mais, já está todo problemático, já pedindo para morrer, e gente com 1 ano, 2 anos de idade, morrendo precocemente. Gente com uma vida pela frente para viver, gente que já viveu tudo que tinha para viver, não morre, e gente que está nascendo agora, cheio de vida, pega uma doença e morre.
A vida não cabe nas nossas certezas. Amém, irmãos? Se você quer confiar em Deus, abandone as suas certezas. Porque você terá várias perguntas que não terão respostas. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, hoje nós temos uma igreja que ela não ilumina o mundo. O papel da igreja é de iluminação do mundo. O papel da igreja é de ser luz para o mundo. E nós, irmãos, o povo brasileiro é o campeão em ansiedade. Em ansiedade. Nós somos o número 1, o ranking mundial da Organização Mundial de Saúde publicou que o brasileiro é o número 1 em ansiedade e o 5º em depressão mundial. Só, irmãos, que nós somos a nação mais cristã da face da terra. Não existe outra nação mais cristianizada tal qual o Brasil. Entende? Entre católicos e protestantes, nós estamos aí entre uma das maiores. Pode ser que a gente perca para os americanos. Mas em termos de cristianismo, não existe mais. Por isso, quando Paulo vai dizer, irmãos, abra sua Bíblia aí, marca aí, por favor. Marca aí, por gentileza. Abra sua Bíblia em Coríntios 11, por favor. Coríntios 11. Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Quando Paulo vai falar sobre a ceia, lá no verso, a partir do verso 27, ele vai falar a partir do 17, mas eu quero frisar aqui o verso 27, ele vai dizer assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Para aí um bocadinho. Irmãos, na cabeça da gente, comer tem um propósito. Qual é o propósito de comer? Fazer o quê, irmãos? Encher a barriga. Matar a... Na cabeça da gente, o propósito de comer é o quê? Matar a fome. Ou seja, produzir um resultado. Qual o resultado? Matar a fome. Só que depois de 3 horas, o que você tem? Fome de novo. Se o propósito de comer e beber fosse matar a fome, não era para a gente ter mais o quê? Depois de 3 horas. Não era. Então, Deus é muito ruim de serviço. Deus é muito ruim de performance, irmãos. Porque era para Ele fazer a gente bateria solar. A gente já saía no sol assim, já ninguém sentia mais o quê? Fome. Já ninguém sentia mais fome, já saía com a bateria solar assim, ó, pá. Tem um pessoal que tem uns orelhão, botava assim, pá, tal. Já ficava aquele negócio assim, pronto, irmão, já resolvia. Acabava o problema, ninguém sentia mais fome. Mas o problema da comida não é matar a fome. O problema da comida não é gerar uma performance, um resultado. Aí olha o que o texto vai dizendo para nós. Pois quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo do Senhor. Porque quem come e bebe, se esquecendo que a questão não é comer e beber, a questão é o quê, irmãos? Se encontrar com as pessoas. Que a grande questão é se encontrar com as pessoas.
que a grande questão não é ter a minha fome saciada, ou seja, que a grande questão não é o ter o meu problema resolvido, que a grande questão é eu me encontrar com as pessoas. Quem come e bebe sem se encontrar com as pessoas, está comendo e bebendo para a sua própria condenação, porque está pensando que a vida é feita de resultado. Hoje você se safou, mas daqui a 3 horas vai vir outra. Vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra. E você vai se isolando, achando que é performance, você vai se ver sozinho na vida, não se encontrou, não se viu responsável por ninguém, você vai entrar por um caminho de desilusão e depressão. Porque você achou que a vida era performance. Você vai andar uma vida de uma forma ansiosa. Irmão, já viu gente que almoça perguntando, o que vai ser o café? Não é, irmão? O cara está comendo, irmão. O cara está almoçando. O que vai ser o café da tarde? Alguém conhece isso, irmão? Aí chega no café da tarde, o que o bendito pergunta? O que vai ser a janta? Pô, o cara não vive o que ele tem que viver. Ele já vive pensando o quê? Em resolver o problema que vai aparecer de novo, irmão. Ansiedade. A ansiedade me tira do presente e me coloca sempre num lugar que eu não estou, no futuro. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, quem era para iluminar? E quando porque a gente lê esse texto, a gente está pensando que esse negócio é só para a igreja, está vendo? Por isso que tem gente adoecendo na igreja, por isso que tem gente ficando fraco, por isso que tem gente morrendo na igreja. Não, irmãos. Amplie o seu horizonte de entendimento e olhe isso de uma forma social, mais macro, de uma forma comunitária, de uma forma humanitária. Por quê? Porque Deus não se entregou por um grupo seleto de pessoas. Deus se entregou ao mundo e disse, eu sou a luz do mundo. Sou eu que sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, vocês não entrarão em trevas. Se vocês me seguirem, vocês não caminharão em ansiedade. Se vocês me seguirem, vocês não entrarão em depressão. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Então, quem Deus colocou na sociedade para iluminar o mundo, irmãos? Quem você acha que colocou? A igreja. Só que quando a igreja recebe os mesmos diagnósticos do mundo, quando a igreja passa pelos mesmos problemas que o mundo passa, como é que ela reage? Com ansiedade, com depressão, com medo, com isolamento, com auto-vitimização. Ela vai para o seu lado, e ela não vai iluminando o mundo, ela não vai mostrando para o mundo como é que se enfrenta a vida. A igreja que está no Brasil, ela tem performance, mas em geral ela não é geradora de vida. Ela dá resultado, mas ela não gera vida. Quando o negócio aperta, quando o negócio fica estreito, ela acaba não gerando vida, e Deus nos colocou aqui para gerar vida. Abra sua Bíblia em Isaías 26, por gentileza. Dá uma marcadinha, vamos lá para Isaías 26. Isaías 26, por favor. Isaías 26. Isaías 26. Isaías 26. A partir do 15. Isaías 26, a partir do 15. Diz assim: fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Como é que estava a igreja lá no Antigo Testamento? Grande, cheia, robusta, parecendo que tudo estava dando o que para ela? Certo. Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração, como a mulher grávida prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Como é que a igreja estava?
Aparentemente ela estava o quê? Grávida. Aparentemente ela ia gerar o quê? Filhos. Aparentemente ela ia gerar o quê? Vida. Vida. Na estética, quem olhava assim estava grande. Na estética, quem olhava assim estava redondinha. Na estética, quem olhava assim tinha até os sintomas de parto. Só que vamos continuar o texto, irmãos. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos a luz ao quê, irmãos? Demos luz ao quê, irmãos? A ventos. A ventos. Na hora que a gente pensou que ia vir filho, veio o quê, irmão? Veio o quê, irmão? Vento. Você já teve a barriguinha inchadinha? Você sabe o que eu estou falando. Está filmando, eu vou ser mais pã. Mas você já teve a barriguinha inchadinha, que tu deu uma barriguinha assim, fez assim. Você sabe o que eu estou falando. No final, saiu o filho. Saiu o quê, irmão? Vento. Bonitinho e tal, está filmando. Saiu o vento. Quando a gente pensou que ia vir vida, quando a gente pensou que tinha filho ali, veio o quê? Vento. Olha a sequência do texto, irmãos. Olha a sequência do texto. Presta atenção, irmão. Por que essa bronca toda de Isaías aqui com o povo? Não trouxemos salvação à terra. Não, assim nós estamos, não trouxemos salvação à terra. Não demos luz a quê, irmãos? Olha o texto, irmãos. Aos habitantes, a nação de Israel, a igreja no Antigo Testamento estava ali para quê? Para iluminar o mundo. Para dizer ao mundo como é que se vive, como é que se passa por todas essas aflições. E ainda assim continua vivendo a sua vocação, ainda assim não entra em depressão, ainda assim não é regido por ansiedade, ainda assim não é regido por medos, mesmo quando não se tem um montão de certezas. A gente não fez isso com o mundo. Nós não podemos olhar, irmãos, esses dados, o Brasil ser o número 1 em ansiedade e a gente achar normal. O Brasil ser o quinto em depressão, 12 mil pessoas estão se matando por ano no Brasil e a gente achar normal. E dentre deles um montão de crentes. Porque, irmãos, a nossa fé é uma fé performática. A nossa fé é uma fé de resultado, a gente não sofre as dores de parto. Irmãos, às vezes você aturar um cara chato, um cara na sua infantilidade, um cara na sua pequenez, mas entregando o máximo de si, ele se dando ao máximo, ele dando o seu espírito, às vezes a gente não atura e a gente chuta logo. A gente não atura, irmãos, uma igreja mala. A gente não atura, a gente quer uma performática, uma que funcione tudo lindo, maravilhoso, mas a gente não está discernindo o espírito. Por isso hoje, irmãos, grande parte das igrejas investe em performance. E na performance, irmãos, se a gente fizesse uma performance legal aqui, esse gasofilaço estava cheio. Se a gente fosse performático mesmo aqui, irmãos, essa igreja estava lotada, mesmo com chuva. Mas quando a gente fala de compromisso, de voluntariedade, de consciência, já que é assim, né? Deus entende, Deus sabe. Ou seja, se não for pela via da performance, não vai pela via da consciência. Aí, irmãos, chegam os dias maus. E quando chegam os dias maus, para a gente terminar, as nossas experiências não valem de nada.
nossas experiências, aquilo que nós conhecemos da vida, não vale de nada. Por que você acha que Pedro começou a afundar naquele barco, naquele mar? Pedro conhecia muito de mar. Pedro era pescador. Pedro já tinha pescado ali várias e várias vezes. Então Pedro reparou no vento, porque ele sabia, ele entendia do que o vento era capaz de fazer com ele naquele momento. Quando chegam dias maus e a gente não aprendeu a confiar em Deus, nossas experiências, nossa racionalidade, nossa lógica cartesiana não vale de nada. Nós afundamos com ela e muitas vezes afundamos exatamente por causa delas. Você entende? Então, meu irmão, quero te convidar a prosseguir nessa jornada da gente aprender a confiar em Deus. Quero te convidar, quero te desafiar a juntos a gente aprender esse caminho de confiança em Deus, para que mesmo chegando os dias maus, a gente cumpra o nosso propósito, independentemente dos resultados. Mesmo que a performance não seja das melhores, mesmo que quem olhava para Jesus na cruz, não via um Salvador. Sociologicamente, religiosamente, quem olhava para Jesus na cruz não via um Salvador. Não via alguém vitorioso. Quem olhava para Jesus na cruz, via alguém perdedor. Via alguém abandonado por Deus. Mas ali estava alguém que conhecia Deus. Ali estava alguém que não tinha todas as respostas. Deus meu, por que me desamparou? Mas ali estava alguém que tinha plena confiança na direção que o seu pai deu para ele. Você tem plena confiança no seu pai? Você confia plenamente no Deus Pai? Você confia plenamente no Deus Pai? Você confia? Você confia? A ponto de se entregar? Eu não sei qual foi a música que eles separaram, mas eu vou me atrever aqui, se vocês me deixarem.